Bom dia, turma. Professor Abdias, correção da atividade da semana passada para as turmas do Mário Trindade Cruz. Então, não esqueça de curtir e de se inscrever se você não tiver inscrito, certo? Essa atividade que a gente vai resolver hoje aqui, em feedback, em resposta ao que vocês fizeram semana passada, é essa atividade daqui, ó. A semana 28, evolução 1, que foi semana passada, certo? Então, a gente vai estar corrigindo ela agora. Primeira pergunta, o que você acha da afirmação de que somos aparentados com os chimpanzés? Veja, aqui o que se espera do aluno é que ele saiba que não existe aquela afirmação de que o ser humano evoluiu dos macacos, certo? É isso principalmente que eu espero de você. E então, você dizer que nós somos aparentados com os chimpanzés, certo? Está de acordo com o conceito científico de evolução, né? O que acontece é que nós e os macacos temos um ancestral, certo? Comum. Portanto, nesse caso, nós seríamos aparentados com os chimpanzés, certo? Não quer dizer que a gente evoluiu deles ou que eles evoluíram da gente ou que até hoje tenha pessoas evoluindo dos macacos ou dos primatas, certo? Não é isso que eu quero dizer. Então eu quero observar aqui que existem algumas maneiras, algumas formas de pensar que são até de certa forma perigosas, certo? Eu vou pegar aqui, ó. Essa pessoa deixou bem destacado aqui que ainda existem pessoas que acreditam nessa teoria, quer dizer, a teoria que afirma que, na verdade, que nós evoluímos dos macacos e até hoje ocorre essa evolução. Na verdade, essas pessoas acreditam de uma forma conveniente nisso daqui, que é um espantalho, né? Um espantalho que criaram. O que é espantalho? É uma coisa que você cria para atacar. Você cria aquele espantalho que é para ter alguma coisa para você atacar, para você xingar, para você ir contra, né? Então foi criado essa afirmação de que o ser humano ele evolui a partir do macaco, uma forma de você negar a teoria científica, porque a ciência ela não diz isso, né? Ela diz que a gente veio de um ancestral comum. Então a gente tem aqui, ó, essa pessoa acha que é verdadeira, na opinião dele, ele acredita que os macacos humanos têm um ancestral comum, que é o que a gente está tentando ensinar, certo? Apesar de serem divididos em diferentes espécies. Sim, o ser humano é uma espécie, o macaco é outra. Então acho interessante. Mais um aqui concordando, né? E eles têm uma aparência com os gorilas, né? E aí, bom, aqui tem uma ideia que é perigosa. Nós somos tipo eles, né? Quer dizer, nós somos tipo os macacos, só que evoluídos, entendeu? Então aqui talvez passe a ideia de que o ser humano evoluiu, certo? A partir do macaco, mas vamos ver aqui, né? Somos tipo, acho que tipo talvez aqui como se fosse, é como se a gente fosse eles, né? Só que no caso mais evoluídos. Então sim, o ser humano e o macaco têm um ancestral comum, certo? Então vamos supor que aqui seja esse ancestral. Então deixa eu fazer o sentido contrário aqui de baixo para cima, né? Como se fosse evoluindo, né? A gente tem aqui esse ancestral comum e aí vai chegar um ponto, né, na história evolutiva desse ancestral comum em que vai se ramificar em duas outras espécies, né? Um serão os Homo sapiens e o outro serão os símios, né? Eu não sei se eu posso chamar símios, né? Os símios dessa forma, que a gente chama de macaco, certo? Então, não existe essa relação onde o ser humano evolui do macaco ou o macaco evolui do homem. E isto, como eu já falei, é um espantalho criado para negar a ciência. As pessoas afirmam assim, a ciência, o Darwin disse que o ser humano evoluiu do macaco, e aí por questões morais, né, o macaco seria uma espécie inferior, né, no sentido moral, não no sentido de capacidade intelectual, entendeu? Mas o macaco é um animal, o ser humano é outro animal. Não existe uma forma de você fazer essa comparação de maneira moral, uma vez que a sociedade do macaco não aceita os valores da sociedade humana e nem vice-versa, né? Então não tem como você fazer essa comparação, que um é superior ao outro. Em termos de intelectualidade e desenvolvimento da inteligência, a gente pode dizer que nessa escala o ser humano é mais evoluído, entendeu? Mas em termos científicos de evolução, não em termo moral, né? Como se diz assim, eu não evoluí do macaco. Não, ninguém disse que você evoluiu do macaco. O macaco e nós evoluímos de um ser ancestral em comum, certo? E aí cada um tomou o seu caminho. Aqui
Segunda pergunta, o que exatamente Darwin afirmou com relação à proximidade entre seres humanos e macacos, certo? O que ele disse foi o que eu já falei ali, né? Então aqui, para fins de melhor acompanhamento de vocês, tem duas alternativas que podem ser consideradas corretas, certo? A primeira, ela é a mais, vamos dizer assim, aqui está no texto da apostila que diz que homens e macacos têm um ancestral comum, certo? Como talvez você não entenda o termo ancestral, certo? Eu coloquei uma segunda questão aqui, uma segunda alternativa que vai dizer o seguinte. Ele deveria ficar ali, né? Que vai dizer o seguinte, aqui em amarelo aí embaixo, os homens e macacos são aparentados e evoluíram a partir de uma espécie mais velha, que é a mesma coisa que você dizer um ancestral comum, certo? Uma espécie mais velha que existia e que aí por conta das pressões do meio ambiente e aí seleção natural, dita lá por Darwin, né? Essas espécies tomaram caminhos diferentes e aí um se tornou o que a gente chama de macacos, que é um grupo de espécies, né? Tem uma espécie que chama de macaco, mas aí são muito aparentados, né, entre eles, mais do que eles e a gente, né? Então a gente chama todos eles de forma vulgar e genérica de macacos, certo? Então é isso aí. São duas alternativas corretas. Tanto faz se você marcou essa ou se você marcou essa daqui primeira, vai estar correta. Então observe que aqui eu tenho 4 coleguinhas que marcaram e 3. Apenas um colocou aqui que o homem evoluiu do macaco, o que prova essa fake, né? essa notícia fantasiosa, né? esse espantalho de que a ciência teria afirmado que o homem evoluiu do macaco. Né? Ainda tem pessoas que acreditam, certo? Vamos lá. É contraditório isso, porque geralmente essas pessoas têm assim, uma relação com a religião, né? De forma mais próxima, e na verdade a religião ela não admite a questão da evolução, né? Ela admite mais o fixismo, né? Que seria o Deus ter criado, né, as espécies e elas permanecem do jeito que elas foram criadas até hoje, né? Então não se admite a evolução. Então é contraditório você ser religioso e você afirmar e usar esse espantalho aqui para negar a ciência de que o homem evoluiu do macaco. É uma forma contraditória de pensar, como se espera das coisas que não são científicas, né? Então, aqui mais uma questão, né? Deixa eu apagar essa aqui que eu tinha riscado antes, mas o carro passou aqui e fez um barulho infernal. Veja, como se chama a ideia de que as espécies foram criadas tal como são e não mudam, nem mudarão ao longo do tempo. Então, essa ideia é o que foi chamado de fixismo, certo? Ó, fixismo. E é essa ideia que está contida nos escritos religiosos, certo? Essa ideia de que o ser humano foi criado do jeito que ele é, e aí ele não mudou e não mudará. Ele é hoje do jeito que Deus fez, certo? Então essa ideia lá da religião, ela vem justamente dessa fase aqui em que o ser humano acreditava no fixismo, né? Que assim encontrou um apoio assim científico, era a base científica da época, ela não tinha evoluído o suficiente ainda para chegar até a seleção natural, então acreditava-se nisso. Então esses textos são, por serem antigos, então traz muito isso, né? Veja só, essa ideia era o fixismo, né? Alguns colegas aqui, a maioria marcou evolução, né? Então não prestaram atenção, né? Veja, 3 marcaram aqui nessa turma evolucionismo. O evolucionismo é exatamente o contrário do fixismo, certo? O fixismo, ele vai dizer que as espécies não mudam e nem mudaram e nem vão mudar, né? Então observe que tem aqui uma confusão aqui dos coleguinhas, aqui no que diz respeito a confundir o evolucionismo com o fixismo, certo? Seriam ideias contrárias. O evolucionismo diz que as espécies mudam, certo? As espécies mudam com o tempo, né? E o fixismo afirma o contrário. Diz que as espécies, elas fixa, aqui está errado, né? As espécies elas não mudariam, então é o contrário. Aqui o fixismo, as espécies não mudam, e evolucionismo, que é a teoria mais aceita hoje, as espécies mudam com o tempo. Então veja que observem que aí tem uma confusão na maioria dos minutos. Apenas um colega, né, talvez por falta de atenção, né, tenha marcado ali fixismo. Acho que eles deveriam estar com a ideia fixa, digamos assim, no evolucionismo, que é o que a gente está tratando. Mas aí chega uma parte da apostila que a gente abandona essa ideia de fixismo e passa a tratar de evolucionismo, né?
Então fica aí a dica para vocês, vocês se confundiram, certo? E aí essa daqui pergunta o que foi formulado na teoria da seleção natural. Quem foi que formulou a teoria da seleção natural? Pronto. Observe que aí, assim, não teve aqui confusão, certo? Nesse caso, a teoria da seleção natural, porque é uma coisa já também já bastante falada, né, na mídia, a seleção natural, ela é uma teoria estabelecida por Darwin, né, Charles Darwin. Eu tenho outros personagens aqui, que é o Chaplin, né, o ator, o Charles Xavier lá do X-Men, né, e tem aqui o padre José Anchieta, que está mais associado com a fundação de São Paulo, Rio de Janeiro, está mais dentro de um contexto didático da história, né. E o Mendels aqui, que é o cara das ervilhas, certo? E a gente vai estudar também essa questão das ervilhas que tem a ver com a seleção natural, certo? Então a alternativa correta, Charles Darwin. Passando aqui. Quem formulou a lei do uso e desuso? Foi o Lamarck, né? O Lamarck ele disse que as características dos animais elas aparecem conforme você usa uma determinada estrutura em seu corpo, certo? E elas desaparecem conforme você deixa de usar essas estruturas, né? Então alguém marcou aqui o padre José de Anchieta, devia estar muito preocupado com a prova de história, né? Ninguém marcou o Charles Xavier, mas a resposta correta é Jean-Baptiste de Lamarck, que foi quem elaborou a teoria do uso e do desuso, certo? É uma teoria evolucionista, certo? De Lamarck. Não é mais fixismo aqui. Seguindo aqui para a próxima. Qual o cientista que acreditava que as transformações das espécies aconteciam de forma dirigida ao invés de por seleção natural? Veja que aqui tem uma contraposição entre a teoria da seleção natural e a teoria das transformações, ó, transformações dirigidas. Então essas transformações dirigidas aqui é do Lamarck, certo? Enquanto que a teoria evolucionista aqui é a teoria da seleção natural, quer dizer, ela é do Charles Darwin, a seleção natural, né? Então o Jean-Baptiste de Lamarck, ele acreditava de uma forma diferente da seleção natural do Darwin, né? Que essas transformações eram dirigidas para atender às necessidades desses seres, né? Que elas surgiam, essas transformações, para que eles pudessem desempenhar melhor uma determinada função, um determinado comportamento, né? Mas o Darwin não, o Darwin ele fala outra coisa, ele fala que essas transformações elas surgem de forma natural, né? As características elas já existem no grupo, né? Aquele grupo de animais ali, né? Elas já existem essas características e que aí algumas dessas características são vantagens, né? São vantagens para conseguir alimento, para fugir do predador, para reproduzir. E aí, no caso, esses que têm essas vantagens, eles tendem a reproduzir mais porque vivem mais, certo? E aí é onde ocorre a seleção natural, certo? Então, pense na ideia das transformações dirigidas como uma ideia diferente, uma outra opção anterior à seleção natural. Só que hoje é mais aceita a seleção natural de Charles Darwin. Mas, na verdade, aqui a resposta certa é que o Jean-Baptiste Lamarck, além de ter sido o cara que teorizou a lei do uso e do desuso, ele também pensava de uma forma, essas transformações de uma forma dirigida e não por seleção natural, certo? Mas aqui é uma ideia, é mais uma fase do exercício de você fazer a oposição e a comparação entre as ideias de Lamarck e as ideias de Charles Darwin. As duas são ideias evolucionistas, certo? O fixismo ficou lá atrás, no século XVII, certo? E aqui a gente tem ideias que são evolucionistas, só que abordagens diferentes, que são a abordagem do Charles Darwin e do Jean-Baptiste Lamarck, certo? E aí termina aqui a nossa correção. Aqui vai um destaque especial ainda para essa ideia aqui de que os seres humanos evoluíram ou não do macaco, certo? Então saiba que é um ancestral comum. E veja essa confusão que se deu aqui, né, nessa questão daqui, onde os colegas eles não souberam diferenciar as ideias evolucionistas das ideias fixistas, certo? Apenas um aqui acertou, certo? Então fica essa observação aí para a nossa futura prova, que vocês melhorem isso. Mas a gente vai continuar tratando dessas coisas, né? Então, gente, um abraço. Não esqueçam de curtir. Se você não curtiu no começo,
vai ter que curtir agora. Curte lá, porque é assim que eu vou ficar sabendo que vocês estão acompanhando os vídeos, certo? Se você não se inscreveu, se inscreva, porque assim que eu postar esse vídeo, você recebe. Você recebe lá nas suas notificações, e aí eu acredito que seja interessante. Você já adianta o seu lado já de receber essas notificações. Então você ativa o sininho, se inscreve no canal se não tiver inscrito e curte para eu saber se vocês estão gostando, porque tem a opção de descurtir também, né? Mas eu prefiro que vocês curtam, mas se você achar que não tá bom, né, aí eu vou vendo aqui o que pode melhorar, certo? Um grande abraço, até a próxima.